Agora que vimos os fundamentos principais da doutrina estoica, vejamos um pouco acerca dos ditos e feitos de Zenão, pois, acerca dos filósofos helenísticos, muito do que possuímos são fragmentos, são passagens, testemunhos, que exemplificam a sua filosofia através do seu modo de vida. Aqui uma pintura retratando um episódio que aconteceu quando, navegando em direção a Atenas, sua nau se perdeu. Perdeu o seu navio, porém ganhou uma vida como filósofo. Um acidente do acaso, e se não houvesse ocorrido, não estaríamos falando sobre ele hoje. Zenão pensava que o maior obstáculo ao saber é a presunção, e que a maior necessidade humana é o tempo. Também Antifonte, o sofista, disse que a maior riqueza do ser humano é o tempo. Zenão dizia que os filósofos são sábios nas coisas grandes e importantes, mas ignorantes das pequenas e fortuitas. Aqui uma xilogravura que mostra a famosa história acerca de Tales. Andava de noite, contemplando o céu, voltando-se para cima, e não viu um buraco que estava na sua frente, acabou caindo nele. O filósofo, que pensa apenas no que é mais importante e esquece do que é mais comum. Zenão vivia de modo frugal, sem luxos, consumindo os alimentos mais simples, vestindo as roupas mais leves, mesmo no frio, pois achava que viver de outro modo era prejudicial à virtude. Uma vida de prazeres, uma vida de conforto, enfraquece o ser humano. Por isso Zenão evitava tais coisas, porque, além de não serem bens em sentido absoluto, podem impedir a realização dos bens reais, que são os bens da virtude. Diógenes Laércio conta que certa vez, em um jantar, Zenão viu um homem muito guloso, um glutão, e aí decidiu dar uma lição nele. Quando trouxeram um grande peixe para a mesa, Zenão apanhou o peixe apenas para si. Aí o homem, guloso, começou a olhá-lo abismado, e Zenão falou: "Como pensas que se sentem teus amigos diariamente, se não podes suportar minha gula por um só dia? O glutão é governado pelo ventre, ele é vicioso." Outra anedota conta que um dia um jovem fez a Zenão uma pergunta imprópria à sua idade. O filósofo então lhe mostrou um espelho e perguntou: "Estes questionamentos que tu fazes se adequam ao rosto que vês?" Talvez aqui esteja manifesta a ideia de que a virtude é diferente em cada idade. Há uma virtude própria do jovem, a virtude própria do homem maduro e a virtude própria do homem idoso. E o jovem perguntou algo que não condizia com a sua experiência, com sua vida. Vendo alguém que falava demais, disse: "A natureza deu-nos duas orelhas e uma só boca, para nos advertir de que se impõe mais ouvir do que falar." Conta-se também que uma vez, sendo convidado a um banquete de um rei, Zenão ficou quieto o tempo inteiro. Quando alguém perguntou o motivo disso, ele falou: "Diga ao rei que aqui está alguém que sabe calar." O grande poeta Hesíodo, autor da Teogonia e dos Trabalhos e os Dias, falou: "Quem descobre tudo por si mesmo é o melhor. Também é bom quem ouve os bons conselhos." Zenão modificou a frase: "Quem segue os bons conselhos é o melhor de todos. Quem descobre tudo por si mesmo também é bom." Ele considera que saber ouvir é melhor do que saber falar. Aprender é melhor do que ensinar. Considerava que todos podemos errar, mas que a perseverança no erro é a loucura. Uma frase muito antiga: persistir no erro é loucura. Além de ser temperante quanto aos desejos, Zenão era também parcimonioso na fala,
preferindo uma linguagem concisa e simples às palavras elaboradas e harmoniosas dos sofistas. Embora tenha escrito vários livros, Zenão pensava que o ideal é falar o máximo dizendo o mínimo. A mais alta qualidade da informação com o mínimo de palavras possíveis. E ele comparava os discursos bem elaborados dos sofistas, dos oradores, às moedas de Alexandre o Grande. Essas moedas, para os padrões da antiguidade, eram muito bem feitas, eram bem redondas e bonitas. Porém, o valor delas era inferior ao das moedas áticas, aqui à direita, com a coruja, que é o símbolo de Atena. Elas são cunhadas de um modo meio mal feito, porém o seu valor monetário é muito superior ao das belas moedas de Alexandre. Assim como um discurso dotado de sentido, um discurso rico em saber, vale muito mais do que belas palavras vazias. Um dia veio alguém a Zenão e falou: "Eu não concordo com o que Antístenes disse." Antístenes foi o primeiro filósofo cínico, mestre de Diógenes, que por sua vez foi mestre de Crates, e esse, segundo uma tradição, o primeiro mestre de Zenão. Então Zenão perguntou se o ensaio de Antístenes sobre o tragediógrafo Sófocles tinha algum mérito. Quando o homem disse não saber, Zenão o repreendeu por mencionar os erros de Antístenes sem aproveitar o que ele tem de bom. Talvez aqui já um indício do que seria depois a filosofia de tipo eclética, na antiguidade mais tardia, a ideia de aproveitar-se de tudo que é bom, não seguir rigidamente uma escola ou rejeitar plenamente um pensador, apreciar o que foi dito de bom por ele. Zenão falava da riqueza como algo indiferente, e deu demonstrações disso na sua prática. Dizem alguns que ele era muito rico. Segundo uma versão, teria perdido sua riqueza no naufrágio, porém outros dizem que ainda assim permanecia com uma fortuna em seu nome. Ainda assim era muito econômico, o que talvez se pudesse dizer que era um defeito. O rico deveria ser magnificente, gastar muito com belas coisas. Zenão, porém, talvez por um aprendizado de sua família, era econômico, gastava pouco. No entanto, ele fazia contribuições públicas para a sociedade. Então, nesse aspecto, demonstrava a virtude da magnificência. Teria mandado construir, ou ajudado a construir, um banho público na cidade de Sítio, na sua terra natal, a ilha de Chipre. Aqui um banho romano, que não seria muito diferente dos banhos gregos. Porém, embora fosse econômico e gastasse apenas com coisas valiosas, Zenão não amava a riqueza. Além de demonstrar a magnificência, como nesse relato, acerca da contribuição pública, ele não se incomodava de ensinar as pessoas mais pobres que vinham ouvi-lo. Na sua estoa, no seu pórtico, aqui recriado no jogo Assassin's Creed Odyssey, que se passa um século antes ou mais do tempo de Zenão, mas já mostra a estoa pintada. Ali se reuniam às vezes pessoas pobres, pedintes, e escutavam a filosofia de Zenão, e ele não os rechaçava, não se incomodava com sua pobreza. Uma anedota, inclusive, fala que Zenão gostava de caminhar e de vez em quando pedia dinheiro a alguém. Os cínicos, como seu mestre Crates, pediam dinheiro para se manter, já que eles não tinham fonte de renda. Zenão, porém, pedia por um motivo diferente. Ele falava que, assim, as pessoas ficavam com medo dele e se afastavam quando ele vinha. Poderia acusá-lo de misantropia, aversão aos seres humanos. Porém, Zenão tinha aversão ao vício, que, infelizmente, estava disseminado pela maioria. Conta-se que uma vez um homem o ensinou algo sobre lógica,
uma demonstração de lógica. Zenão então perguntou quanto lhe devia por aquele ensinamento. O homem disse: 100 moedas. E Zenão pagou 200. Tão grande era sua vontade de aprender. Pagou o dobro do que foi pedido. Então, essas algumas anedotas, algumas histórias acerca de Zenão, que por sua vida exemplificou a sua filosofia. Para encerrarmos aqui essa aula, vejamos apenas brevemente um pouco sobre outros filósofos estoicos importantes, que viveram em época já bem posterior a de Zenão. Aqui, da direita para a esquerda, Zenão, Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto, os 4 maiores estoicos. Após os tempos do helenismo, período helenístico da Grécia, séculos 3, 2, até o começo do século I, a filosofia estoica se tornou muito apreciada pelos romanos, que muito prezavam a virtude enquanto virilidade. Vir, de onde vem virtude, significa homem, então seria um sentido semelhante ao sentido de Andreia em grego, que se traduz por coragem ou fortaleza, mas uma característica própria do homem. Roma conquistou a Grécia ainda no século II, por volta do ano 150, e alguns autores dizem que a Grécia, conquistada, de fato, conquistou Roma, com a sua cultura, com a sua filosofia. Então, o estoicismo, que hoje é muito associado ao Império Romano, é uma filosofia grega que eles aprenderam a seguir. Os maiores filósofos estoicos do período imperial foram Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Lúcio Aneu Sêneca, que nasceu no ano 4 e morreu em 65, além de filósofo e escritor, teve importante participação na vida política de Roma. Sêneca, como mencionei antes, foi preceptor do imperador Nero. Infelizmente, Nero não aprendeu muita coisa com Sêneca, pelo menos se a história romana é confiável, porque conta-se que era um homem cruel e que teria inclusive iniciado um incêndio que devastou grande parte da cidade de Roma e teria por fim mandado matar seu próprio mestre, o Sêneca. Após o incêndio devastar grande parte da cidade, Nero construiu um gigantesco palácio, um complexo palaciano que ocuparia o equivalente a vários quarteirões. O maior e mais caro empreendimento da época, apenas para o seu deleite. E aí, entrando nesse palácio imenso, ele falou: finalmente eu posso viver como um ser humano. Os estoicos afirmam que o sábio desprezará a vida se tiver motivos justos para isso, motivos racionais. Alguns cometeram suicídio na velhice, para evitar os sofrimentos. Sêneca cometeu o ato na velhice, porém para evitar não simplesmente o sofrimento dela advindo, mas a morte desonrosa que lhe queriam impor. Um dos mais importantes estoicos do período imperial foi Epiteto, que, pelo que sabemos, era deficiente físico, e por isso retratado aqui com a muleta. Epiteto, em Roma, ocupava a mais baixa posição. Era um escravo, nasceu como escravo. Porém, ao chegar à grande cidade de Roma, a maior do mundo, e após ser liberto, tornou-se um filósofo. Do próprio Epiteto, não restam livros inteiros. Porém, a sua filosofia estoica é conhecida pela obra de seus continuadores. E um dos continuadores de Epiteto, como eu disse, um homem da classe mais baixa possível, foi outro homem que ocupava a posição mais elevada da Terra. Marco Aurélio, o estoico, foi imperador de Roma entre 160 e 180 d.C. Na época do auge do Império Romano, Roma abarcava talvez 1/4 da população da Terra.
era a nação mais poderosa do mundo, talvez, proporcionalmente à sua época, a nação mais poderosa de todos os tempos, encabeçada, nesse período, pelo imperador Marco Aurélio. Conta-se que ele sequer desejava o poder, porém, o assumiu e o realizou de maneira virtuosa, porque esse era o seu dever. Então ele deu mostras em sua vida, assim como fez Zenão, assim como Sêneca, do ideal estoico, do dever que deve ser cumprido, segundo a natureza, segundo o destino. Marco Aurélio, quando já se aproximava do fim da sua vida, num período em que Roma passava por tribulações, embora ele fosse um bom imperador, um dos 5 chamados bons imperadores de Roma, nos seus últimos anos de reinado, o império foi acometido por uma grande praga, chamada Praga Antonina, que matou milhões de pessoas, enfraqueceu o império e motivou invasões de tribos germânicas na fronteira ao norte. Marco Aurélio, já idoso, passou seus últimos anos em campanhas de guerra. Aqui no filme Gladiador, onde aparece o imperador Marco Aurélio, embora esse filme não seja perfeitamente correto historicamente, e enquanto Marco Aurélio comandava as tropas de Roma, comandava suas legiões na Germânia, escrevia em seu tempo livre as suas meditações, como um diário feito apenas para si, porém que sobreviveu e existe ainda hoje. É uma das maiores obras da filosofia estoica que permaneceram, obra daquele que foi um dia o homem mais poderoso do mundo. E esse, o imperador de Roma, era admirador do escravo Epiteto, mostrando que o que importa não é a posição social, não é a riqueza e o poder, mas a virtude, a excelência de alma. Assim chegamos ao fim dessa aula sobre a filosofia estoica, que aborda o tema da virtude, da felicidade, do dever. A filosofia estoica iniciou-se com Zenão de Cítio, que era fenício. Teria vindo à Grécia, talvez por acidente, enquanto realizava comércio, ou então por admirar a filosofia, devido aos livros que seu pai lhe trazia de Atenas. Chegou à cidade por volta dos 30 anos, aprendeu filosofia, depois a ensinou no pórtico, na estoa. Por isso, a sua filosofia ficou conhecida como filosofia estoica, e os seus seguidores como estoicos. Zenão teve como influências, por exemplo, Heráclito, principalmente a sua doutrina acerca da natureza e do ciclo do mundo, de renovação, o fogo que consome tudo, que depois tudo recria. Teve a grande influência de Sócrates, já morto há mais de 100 anos, porém ainda presente, de certo modo, em Atenas. E também da filosofia cínica, particularmente de Crates, cão puro, que teria sido seu mestre por um tempo. Até Zenão, por seu caráter mais moderado, não suportar o despudor dos cínicos e se afastar dele. O estoicismo, então, se tornou uma das 4 grandes filosofias do período helenístico. Embora o cinismo não tenha surgido no período helenístico, ele se desenvolveu nessa época. Os estoicos dividem a filosofia em 3 partes. A lógica, que seria acerca de como conhecemos e como comunicamos o conhecimento. A física, conhecimento acerca do mundo natural, que inclui a própria natureza humana. E a ética, acerca do que deve ser escolhido e rejeitado, acerca do bem supremo. Zenão, como os epicuristas, que se tornaram rivais dos estoicos, de certo modo, considera que o objetivo último da filosofia é um objetivo prático, é um objetivo ligado à ética. A filosofia serve não para conhecer, mas serve para alcançar a felicidade. Você deve conhecer para ser feliz. E essa felicidade, na visão dos estoicos, depende fundamentalmente
ou essencialmente, da excelência de alma. Quem é excelente, quem é dotado das virtudes, teóricas principalmente, a prudência, a justiça, a coragem, a temperança, esse é feliz. Outras coisas que são comumente tidas por bens, como a riqueza, a beleza, a saúde, o poder, não são de fato dignas do nome de bem. São coisas tidas por indiferentes. Porém, compreendendo-se indiferente, não como aquilo que pouco importa ter ou não, o que não é nem preferido nem recusado, mas como algo que não é um bem em sentido absoluto, porém pode tornar-se algo benéfico se dirigido por uma reta razão. Por exemplo, a saúde não é um bem para quem é mau, porque ele usará a saúde para causar o mal. A riqueza, o poder também não são bens, porque eles podem causar o mal. Se você é bom, se você possui os bens reais, que são as virtudes, a excelência, então tais coisas, por intermédio da virtude, se tornam benéficas. E ao contrário, o único mal que existe é o mal da alma, é o vício ou a deficiência de caráter. Uma doutrina, em parte, semelhante àquela de Sócrates, assim como a ideia, defendida por alguns estoicos, de que o vício seria um tipo de desconhecimento acerca da virtude. No âmbito da física, a filosofia estoica afirma que existem dois princípios eternos: a matéria, de início indiferenciada, e um espírito ordenador da matéria, uma inteligência, o Deus. Também manifesta na forma dos vários deuses da religião politeísta grega e outras religiões da época. Deus teria modificado a matéria, feito o mundo, e o mundo um dia iria perecer. Eles falavam de um ciclo eterno de criação e destruição do mundo, do cosmos, que seria único. Apenas essa terra, esse sol, essa lua. Nesse mundo, a divindade, por providência, cria a natureza humana, tudo segundo a razão, segundo um critério racional. E o próprio homem é dotado de razão, então ele deve viver segundo a sua natureza, que é o mesmo que viver segundo a razão, o mesmo que viver segundo Deus, ou ainda o destino, porque na visão estoica nada ocorre por acaso. Tudo ocorre como consequência de uma série concatenada de causas que remontam até a primeira causa, que seria o agir do Deus que cria o cosmos e permeia todo o cosmos. Na lógica, eles defendiam a ideia da impressão. Diziam que o conhecimento deriva de uma impressão direta, uma impressão clara, por exemplo, dos sentidos ou até da mente, no caso da apreensão de algo, de um conceito lógico ou de uma forma geométrica. Porém, todos esses conhecimentos, da lógica e da física, se dirigem à obtenção do bem maior, ou daquilo que seria o fim último do ser humano, a felicidade, que está associada diretamente ao bem, que é a virtude. Então, o objetivo é a virtude, é a posse da excelência. E, além disso, os estoicos falam também do dever, katekon. O dever, enquanto algo que dirige e compele os atos conforme as disposições da natureza. Você deve agir guiado não pelas paixões, não pelos medos, mas pelo dever. Os filósofos estoicos, como Zenão, Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, deram mostras em sua vida da prática estoica. Uma filosofia que não se resume a palavras, mas que se mostra em atos. Assim eu encerro essa aula e agradeço pela atenção. Muito obrigado.